Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Gente, esse é o Fofocast. Nós estamos aqui novamente, dessa vez com o tema revisão de contratos e também a gente vai falar um pouquinho sobre o tema revisão de contratos na pandemia e como que funcionou. E a gente está aqui com o professor da Católica, o Fernando Speck. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor. Eu que agradeço. Você quer falar um pouquinho sobre o que você faz aqui, enfim? Eu sou professor de Direito Civil aqui na Católica e leciono as disciplinas de Direito Obrigacional e Contratual e Responsabilidade Civil. Eu sou a Camila Zaideman. Eu sou o Gabriel Trentini. Eu sou a Helena Santana. E eu sou o Willi Heinrich. E nós somos estudantes de Direito da terceira fase na Católica SC e esse é o Fofocast. Vou começar então perguntando, eu acho que é legal a gente até, que nem a Camila já falou dos contratos na pandemia, né? Eu acho interessante a gente começar a discussão porque a gente acabou de sair, ou não totalmente saiu dessa situação e muita gente se envolveu em problemas com contratos e principalmente contratos de aluguel e com talvez que começou um negócio ou daí teve que eventualmente abandoná-lo por causa, né, que teve que fechar, enfim, toda aquela situação. E gostaria que se o professor pudesse falar um pouco sobre como que funcionou a questão de as pessoas que acabaram perdendo os seus negócios e como que foi, né, feita a manobra por causa da pandemia, enfim, como que foi feitas as dívidas, porque algumas pessoas não sabem, né, é importante a gente falar, principalmente alguém que age bastante no assunto. Bom, antes de responder a pergunta sobre a ótica da pandemia do novo coronavírus, eu gostaria de dar uns passos atrás para destacar que a questão envolvendo a revisão dos contratos, ela precisa necessariamente passar por uma qualificação da relação jurídica. Nós temos dois sistemas bastante distintos, um muito rigoroso para a revisão dos contratos e outro muito menos rigoroso. Então, no primeiro momento, nós precisamos analisar se essa questão é de direito comum ou se ela é de direito do consumidor. Se a questão é de direito do consumidor, é muito mais fácil de resolver. Por quê? Porque a legislação consumerista impõe menos filtros à atividade de revisão do contrato. Por outro lado, se a relação ela é de direito civil, os óbices à revisão são muito maiores. Há filtros muito rigorosos para que se admita a revisão. Eu vou começar falando do Código Civil. Tá? O Código Civil, nos artigos 478, 479 e 480, disciplina a resolução do contrato por onerosidade excessiva. O artigo 478 adotou duas teorias. Uma teoria italiana da onerosidade excessiva e uma teoria francesa, do direito administrativo francês, que é a teoria da imprevisão. Então, para que eu possa pedir a resolução de um contrato com base nesses dispositivos, eu preciso que haja um fato extraordinário e imprevisível, que este fato gere uma onerosidade excessiva para uma das partes, que haja, segundo a lei, e isso é mitigado pela doutrina e pela jurisprudência, mas que haja extrema vantagem para a outra. Havendo essa conjugação de fatores, nós conseguimos a resolução do contrato com base na onerosidade excessiva. Ocorre que, lá no capítulo do pagamento, o Código Civil tem um artigo, o artigo 317, que trata da correção monetária. Então, no artigo 315, o Código Civil fala
princípio do nominalismo, que o pagamento das prestações se dará pelo valor nominal da moeda. Artigo 316 trata da cláusula de escala móvel, o aumento progressivo das prestações, onde as partes vão pactuar uma correção monetária. E o artigo 317 admite a correção da prestação, a correção para que se atinja o valor real da prestação. O Código faz referência expressa ao valor real da prestação. Então, isso demonstra claramente a intenção da lei, do legislador, de permitir a correção monetária nos casos em que as partes não previram. Naquela época, o código foi elaborado na década de 70 do século passado. A cultura da correção monetária ela não era a mesma de hoje. Nós tivemos algumas normas na década de 1950, que admitiu a correção de valor de ativos para efeitos de declaração de imposto de renda. Depois, na década de 60, uma lei que criou a ORTN para dívidas para com a União, correção. Então, não havia a correção monetária que hoje nós temos. Então, ali o legislador garantiu o quê? Um fator de correção. Ocorre que a doutrina e a jurisprudência interpretaram esse artigo 317 de maneira muito ampliativa. Eles conjugam o 317 com os artigos 478, 479 e 480. Com isso, admite-se não só a resolução por iniciativa do devedor, mas também a revisão por iniciativa do devedor. O devedor pode optar por pedir a revisão do contrato sem esperar, então, a iniciativa do credor. A segunda parte da pergunta, que foi a questão da pandemia, né? A pandemia reacendeu muito essa discussão. Então, choveram ações no Poder Judiciário para reduzir valor de parcelas, para resolver contratos sem pagamento de multas, pedindo a suspensão do pagamento de parcelas, ações no âmbito da prestação de serviços educacionais, ações no âmbito das locações, que foi mencionado aqui, né? Então, respondendo à questão, de início, logo que a pandemia ela foi reconhecida oficialmente no Brasil em março de 2020, né? Uhum. Logo que eclodiu essa situação, uma comissão de juristas elaborou um projeto para criar um regime transitório para a pandemia, que acabou sendo convertido na Lei 14.010. Essa lei, no projeto, previa alguns dispositivos para a questão das locações. No final, só um dispositivo permaneceu, que foi o artigo 9º da Lei 14.010, que trata da suspensão dos despejos. O problema é que, naquela época, a OMS acreditava que a pandemia seguiria até outubro de 2020. Então, essa norma foi feita com uma vigência temporária, até 31 de outubro de 2020. É complicado, porque o estado pandêmico permanece, agora menos, mas eu digo, permaneceu até muito tempo. A lei ela vigorou por pouco tempo, infelizmente, porque ela resolveria algumas questões. Mas na questão da alocação, ela só trataria disso. Então, nós teríamos que buscar, nas normas então vigentes, algumas respostas para essas questões. Mas essa questão, assim, desculpa te interromper. Imagina, fica à vontade. Mas, assim, ali teve um decreto fechando, então deu lockdown, os shoppings não podiam. Isso também não quer dizer que, tipo assim, não é parte civil, mas também o decreto é acima de qualquer contrato, não é? Tipo, não tem como avaliar desse jeito também, né? Exato, norma de ordem pública. Sim. Como é uma norma de ordem pública que ocasionou o fechamento,
vamos para o direito administrativo, porque aqui nós temos uma questão de direito público também para resolver. Há uma questão de direito privado, o contrato entre shopping Sim. e o lojista, mas há uma questão de direito administrativo que diz respeito ao decreto. Poderíamos analisar, por exemplo, cogitar a hipótese de aquele lojista pedir indenização para o Estado, porque foi o Estado que fechou. Né? Temos muitas questões poderiam ser suscitadas. Uma outra questão, agora envolvendo locação de espaços fora de shopping center. Alguns locatários pediram a redução do valor do aluguel. Por quê? Porque com a pandemia o faturamento caiu. O problema é que a lei de locações tem um dispositivo específico tratando da ação revisional de locação. O artigo 19 prevê que após 3 anos do contrato, qualquer locador, qualquer locatário pode pedir a revisão para adequar o valor da locação ao valor de mercado. Só que, se a variação se deve a um fato imprevisível, extraordinário, as partes do contrato de locação não precisam se submeter aos 3 anos, eles podem pedir a revisão antes. O problema é que, para que haja a utilização da teoria da onerosidade excessiva, o artigo 478 exige que haja oneração de uma das partes e vantagem para a outra. Em que pese o Código use extrema vantagem, interpreta-se que essa vantagem ela acaba sendo presumida. Mas nem sempre se detecta essa vantagem. Vamos pensar num proprietário de um imóvel que locou um espaço para que se montasse um restaurante. O fato de cair o faturamento do locatário, por si só, em princípio, não é suficiente para gerar a revisão. Num primeiro momento, poderia dizer isso. Por quê? Porque vamos imaginar que aquele locador ele sobreviva do aluguel daquele imóvel. Então, caberia ao locatário, quem sabe, demonstrar o desequilíbrio interno, ou seja, demonstrar a alteração do sinalagma contratual. Como é que ele demonstraria? Por exemplo, em razão da pandemia, o valor de locação desse imóvel, o valor de mercado, caiu. Porque a Lei 8.245 exige o quê? A adequação. A ação revisional ela se presta a adequar o valor da locação ao valor de mercado. Então, eu poderia demonstrar que, em razão da pandemia, o valor de locação caiu pela metade. Aí sim nós temos um desequilíbrio nas prestações. Por quê? Porque eu estou pagando, um exemplo, estou pagando R$5.000 de locação para um imóvel que hoje vale R$2.500. Então, aí nós temos um desequilíbrio. A prestação do locador é um imóvel cujo aluguel estaria limitado a R$2.500. Eu estou pagando R$5.000. Temos um desequilíbrio, o sinalagma mudou. Mas, fora isso, é complicado. Nós não podemos fechar a questão. Os casos são muitos e a jurisprudência ainda não pacificou. Tem muitos casos para chegar ao STJ ainda. Então, não tem como fechar a questão. Eu só estou lançando algumas ideias, mas é impossível dar uma resposta definitiva. Então, é que assim, o 317 ele seria para correção monetária, né? Perfeito. E quando tem caso de... Esqueci a palavra. Força maior? Isso. Só que, tipo assim, então tá certo eles estarem aplicando esse artigo em questão de pandemia, porque, tipo, não sei se a pandemia entra como força maior ou não. Essa é a minha dúvida, porque parece que eles estão não, a gente precisa de alguma coisa para tentar defender, né, ter essa revisão, mas então a gente achou esse
tipo, se o professor tem... Questão muito interpretativa. Interessante, bem interessante. O que nós temos que ter em mente é o seguinte. Como eu mencionei no início, várias ações foram propostas e, numa mesma ação, se invocava caso fortuito, força maior, onerosidade excessiva, que são institutos diferentes. A pandemia do novo coronavírus é caso fortuito, é força maior, é um fato imprevisível? Invocar caso fortuito de força maior quando houver impossibilidade da prestação. Vamos imaginar um contrato firmado com uma companhia aérea. As fronteiras fecharam. A prestação ela ficou inviável. Não tem como prestar. Entendeu? Aí podemos invocar caso fortuito de força maior. Nesse caso, a pandemia configuraria um caso fortuito de força maior. Agora, se um contrato de locação, por exemplo, o aluguel ficou muito elevado, o valor do bem caiu e a prestação ela é extremamente onerosa. Ela não é impossível. Não é impossível. Ela é muito onerosa. Mas ela é possível de ser prestada. Então, nessa hipótese, eu não vou falar em caso fortuito de força maior. Eu vou falar em um evento extraordinário, imprevisível, que me tornou a minha prestação muito onerosa. E uma dúvida, assim, muitos chegaram no judiciário, né? Teve muitos que tipo assim, o credor perdeu pro devedor e ele teve que baixar, ou foi meio que... Houve decisões em vários sentidos. O tribunal que primeiro começou a decidir essas questões foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal da América Latina, tem mais de 400 desembargadores, fora os desembargadores substitutos. Tem também muitos julgadores, então as coisas lá acontecem muito rápido. E como são muitos julgadores, houve decisões em vários sentidos. Em alguns casos, houve decisões no sentido de dividir o prejuízo. Então, reduziu-se o valor do aluguel pela metade. Outros reduziram um pouco mais, um pouco menos, outros não reduziram, porque entenderam que não ficou demonstrado a quebra do sinalagma. Porque há um entendimento no STJ, e um entendimento defendido pelo professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior da USP, numa obra que cuja última edição é de 2006, salvo engano, em que ele diz que as questões que ensejam a aplicação da teoria da onerosidade excessiva precisam ser objetivas. Eu não posso invocar questões pessoais. Então, a queda do faturamento, por si só, é uma questão pessoal. Eu preciso demonstrar a quebra do sinalagma. Mas, então, alguns julgados de São Paulo foram nesse sentido. Não houve quebra do sinalagma, houve uma queda de faturamento, não se demonstrou mais do que isso, então se negou. Então, houve decisões nos dois sentidos. Então, para encerrar a nossa entrevista aqui com o professor, eu gostaria de perguntar, então, como que ficou no Código de Defesa do Consumidor, porque a gente estava falando até agora do Código Civil, né? Como que ficou essa situação revisional dos contratos na pandemia? Perfeito. Como eu tinha dito no início, os filtros exigidos pela lei para revisão contratual sob o regime do Código Civil são muito rigorosos. O mesmo não acontece no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6º, inciso 5º do CDC, prevê a possibilidade de revisão do contrato, diferentemente do Código Civil, que faz referência à resolução, o CDC já admite a revisão, e para o CDC basta a onerosidade excessiva. Não há necessidade de demonstrar a existência de um fato imprevisível. Havendo quebra do sinalagma, o consumidor pode pedir a revisão do contrato. Então, é muito mais simples, muito mais fácil de se revisar um contrato submetido ao regime do Código de Defesa do Consumidor. Isso se deve ao fato de que se trata de uma norma protetiva, em que a intervenção estatal é muito maior.
né? Então, é muito mais simples. Então, eu não preciso do coronavírus. Não preciso invocar por conta do coronavírus o contrato está desequilibrado. Basta dizer, o contrato está desequilibrado. Houve uma quebra do sinalagma funcional do contrato, quero revisá-lo. É muito mais simples. Então ele deve ser muito mais, tipo, aplicado na prática, assim, tipo, deve se ver muito mais ele do que... Ah, sim. A maior parte das ações que tramitam nas varas cíveis são ações envolvendo o Código de Defesa do Consumidor. Muito elevado o número. Faz sentido. Então, professor, muito obrigada. A gente queria, né? Vamos acho que encerrar. A gente queria agradecer a presença do professor. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito honrado. Sim. Muito honrado mesmo pelo convite. Foi irrecusável. Nós agradecemos muito Obrigada. que você veio. E é isso. E é isso aí. Não se esqueçam de Deixar curtir o o like. vídeo, né? E compartilhar com quem tiver interesse para que todos possamos aprender mais um pouco. Sim. Tchau, gente. Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_Direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.